Fala pessoal, meu nome é Felipe Jeitens, eu sou advogado criminal há 8 anos e hoje nós vamos falar sobre uma das perguntas que eu mais ouço dentro da minha profissão, principalmente de pessoas leigas, por óbvio, que é a seguinte: doutor, e se eu matar o bandido, eu posso ir preso? O que acontece comigo? E daí, desta pergunta surgem várias outras. Olha, se um bandido invadir minha casa, dizem que eu tenho que se eu der um tiro nele, ele tem que cair do lado de dentro, ou tem que cair do lado de fora do pátio, qual que é a diferença? Ou também me perguntam se se você pode ter problema se a sua arma for registrada, e que caso ela não tenha registro não tem problema, ou ao contrário, enfim, são várias as teorias, então esse vídeo aqui vai servir para esclarecer essa questão. E assim, gente, esse vídeo também vai esclarecer esse ponto, não somente pela morte através de uma arma de fogo. Pode ser por facada, por paulada, por tijolada, independente da forma que você vira matar o bandido, digamos assim. Tá? Em primeiro lugar, eu vou ler para vocês aqui o que diz o artigo 25 do Código Penal, que trata da legítima defesa. E ele diz o seguinte, prestem atenção: entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão atual ou iminente a direito seu ou de outrem. Ou seja, você agir usando dos meios que você tem, e daí a lei não calcula se a pessoa veio atrás de você com uma faca, que você tenha que também usar uma faca. Não. Às vezes o meio que você tem é uma arma, às vezes o meio que você tem é um cacetete, às vezes o meio que você tem é atropelar essa pessoa de carro. Mas essa agressão ela tem que ser injusta, não pode ter sido causada por você, atual, ela tem que estar acontecendo ou prestes a acontecer em relação ao seu direito, pode ser sua vida, seu patrimônio, sua casa ou o direito de outrem. Você agir em legítima defesa de terceiro, para defender alguém ou patrimônio de alguém, enfim. Só para vocês entenderem melhor como é que funciona, o que a lei diz sobre isso. E daí agora, a respeito daquelas perguntas, o bandido morreu dentro do meu pátio, fora do meu pátio, a minha arma é registrada, vale a pena ter uma arma não registrada? A questão é a seguinte, gente, que não existe uma fórmula matemática para a gente dizer o que pode acontecer, porque a lei, ela permite que tanto o delegado quanto promotores eles tenham bastante discricionariedade, que é o quê? Olha que drama. A depender do delegado que vai atuar no seu caso, ele pode verificar a situação. Vamos dar um exemplo até de um caso que eu já atuei na defesa do cliente. Foi o seguinte: um bandido pulou no pátio dele, ele era um senhorzinho de idade, ele estava com a esposa e com os netinhos, e a primeira reação dele, ele tinha uma faca. Quando o bandido entrou na peça em que ele estava com a família, ele pegou essa faca e enfiou no bandido. E ele acabou matando, ligou para a polícia. A polícia, ele disse: olha, acabei de dar uma facada num sujeito que entrou na minha casa e eu tô ligando para vocês, né? Ligando para a autoridade policial. Só que daí o que aconteceu? O delegado, na época, entendeu que ele teria cometido homicídio. E ainda do modo qualificado, um homicídio mais grave do que já é. E daí o que acontece? A depender do delegado, tem um delegado que ele vai olhar o caso e falar: não, realmente. E eu digo assim, a grande maioria agiria assim. Pularam na casa dele, tem todas as provas aqui, porque o delegado, a equipe de investigação vai fazer o quê? Vai avaliar, vai esclarecer aqueles fatos para ver se realmente foi aquilo. Daí vai ouvir testemunhas, a sua versão. A versão ali vai ver filmagem, se tiver filmagem, e o delegado ele tem essa discricionariedade de concluir de acordo com a opinião dele. E olhar para aquilo ali e dizer: olha, aqui não teve crime de homicídio, aqui teve uma legítima defesa. E às vezes no mesmo inquérito, que um delegado ele está optando por seguir essa linha de raciocínio, às vezes muda o delegado no meio do inquérito, pode vir outro delegado com um pensamento diferente e pensar: não, esse caso aqui não foi tentativa de homicídio, não foi legítima defesa, foi tentativa de homicídio. E o delegado ele faz um indiciamento dizendo que você cometeu um homicídio. Mas quando o delegado faz o indiciamento, não quer dizer que você é culpado, ele só aponta
ele manda para o Ministério Público o inquérito com a opinião dele, com o fechamento do inquérito ali, de acordo com a conclusão que ele teve. Quando o promotor de justiça recebe aquele inquérito, acontece a mesma coisa. O promotor ele não é obrigado a seguir a conclusão do delegado. Ele pode olhar para aquele caso que o delegado indiciou por homicídio qualificado e olhar, não, aqui foi uma legítima defesa. Ele vai lá e pede o arquivamento. Ou o promotor ele pode olhar para dizer, realmente, aqui teve um homicídio qualificado. Ele vai lá e processa criminalmente você por homicídio qualificado. E acontece a mesma coisa. Se mudar o promotor e mudar o entendimento, pode mudar isso daí de novo. E assim, gente, por isso a importância de ter um advogado criminal. Porque o advogado criminal, desde o comecinho, ele vai estar buscando demonstrar a sua versão e levar as provas para convencer o delegado de que foi uma legítima defesa. Caso o delegado ele insista que vai indiciar por homicídio para tentar convencer já o promotor de que foi uma legítima defesa, e assim a gente trabalha. Por isso a importância de ter um advogado criminal. Porque como no caso desse senhor, ele não teve defesa adequada e ele teve um indiciamento, foi processado criminalmente por homicídio qualificado, e quem faz o julgamento desse tipo de caso, quando o juiz te manda para júri, quando o juiz percebe ali que existe essa possibilidade de acordo com a acusação do Ministério Público, você pode ir parar num júri popular, que é o tribunal responsável por julgar delitos de homicídio. Entenderam? Então, o que acontece? No caso desse senhorzinho, nunca teve passagem pela polícia, tinha 80 e poucos anos, foi parar no júri popular com uma acusação de homicídio qualificado. E a promotora, no dia do júri, ela queria realmente que ele fosse condenado por aquilo. E a gente, e eu digo assim, ó, que em muitos casos, deixa eu só ver aqui se eu não passei nenhum ponto. Em muitos casos, e aqui é que mora o problema, quando tanto o delegado, quanto o promotor, quanto o juiz, eles colocam o bandido no lugar da vítima, como se fosse vítima, daí você tá ferrado, porque eles vão fazer de tudo para levar isso para frente o máximo possível e o promotor vai querer sua condenação. Então, no caso desse senhorzinho, 81, 82, não lembro de cabeça agora, a gente absolveu ele. Por quê? O júri popular, ele é um tribunal onde são sorteadas 7 pessoas da cidade ali onde teria acontecido o fato, e o promotor ele vai lá e sustenta para aquelas pessoas por que o réu tem que ser condenado, e o advogado vai lá e sustenta por que o réu, nesse caso específico, eu sustentei por que ele deveria ser absolvido. E daí, os jurados, eles são pessoas da comunidade. Eles vão olhar para aquela situação sem esse apego, daqui a pouco, emocional, o apego no sentido de promotor, que acusa, muitas vezes, a qualquer custo, ou de juiz, que muitas vezes são pessoas que passaram trancafiadas muitos anos estudando num quarto e não têm um conhecimento da realidade fática da vida. Mas daí o que acontece? Júri popular são pessoas leigas, mas que conseguem discernir o que é certo e o que é errado. E eu confio muito no tribunal de júri por causa disso. Muitas vezes, na grande maioria das vezes, acerta nesse sentido de perceber, olha, aqui realmente houve uma legítima defesa. Não tem como eu condenar um cidadão aqui, que pode ser meu vizinho, pode ser alguém que convive aqui, nunca foi preso, nunca fez nada de errado, invadiram o pátio dele para cometer um delito, ele foi lá e se defendeu da maneira que ele pôde. E se isso acontece comigo? Então o tribunal do júri ele tem essa questão. No caso desse senhorzinho, ele foi absolvido. Mas assim, mesmo, digamos assim, o promotor ele vai lá e decide processar criminalmente. Daí no meio do processo entra um promotor que tem uma opinião diferente. Pode ser que ele peça no final do processo para que o juiz não te mande a júri, porque o promotor é quem tem esse poder, digamos assim, de pedir. Ele não condena, mas ele pode pedir para você ir para um júri popular, pode pedir a condenação. Então ele pode, no decorrer do processo, mudar a opinião, mudar o promotor, acontecer alguma coisa, e ele falar para o juiz, olha juiz, eu não quero mais que essa acusação vá para frente, eu acho que ele não vai a júri popular, ele deve ser impronunciado, por exemplo. E, nesse caso, mesmo um processo que teria havido indiciamento, teria no início uma acusação de homicídio, vai lá, o promotor muda de ideia, o juiz pode não te mandar a júri e
não aconteceu o júri popular. Só que, como eu falei, são várias etapas. Desde o inquérito policial, são várias etapas onde nós, como advogados, trabalhamos buscando que isso não vá para frente desta maneira. A depender do caso, né? Estou dando aqui um exemplo de uma acusação em um caso em que houve legítima defesa. Caso você matou o bandido que invadiu sua casa, ou que tentou roubar seu carro, enfim, que te abordou na rua. E daí eu trouxe para vocês esse caso concreto desse senhorzinho, também nunca, nem conta atrasada tinha aquele senhorzinho, coitado. E os jurados absolveram ele. E existe também, gente, algo aqui que é um tema que a gente teria que ter mais tempo para explicar, mas só trouxe para dar uma pincelada para vocês, que é a legítima defesa putativa. Às vezes, você, por exemplo, está sendo ameaçado por uma pessoa, ou tem um bandido lá no seu bairro que tá lhe ameaçando. Um dia você chega em casa e vê ele lá na frente da sua casa, e ele abre o casaco. Você já tem elementos suficientes para achar que aquele cara vai fazer algum mal para você e para sua família. Você vai lá e, pum, atira no cara, dá uma facada no cara porque achou que ele ia puxar uma arma. E, na verdade, ali, o que ele ia puxar é um convite para você ir no aniversário dele. Claro que não ia ser isso, né? Mas a questão é que você alegar que achou que ele ia fazer alguma coisa, se a gente tem elementos suficientes para crer que ele realmente naquele momento poderia lhe causar algum mal, mesmo que ele não tenha tirado uma arma na sua cabeça, você acha, olha, esse cara vai me matar hoje. Você vai lá e agiu antes. A gente chama isso de legítima defesa putativa. No caso, você acreditou que ele ia lhe causar um mal injusto naquele momento. Então, é um caso também, você com um bom advogado, conseguindo demonstrar isso no júri popular, ou até antes, dentro de um processo, ou no inquérito, disso não ir para frente com uma acusação de homicídio. Então, como eu disse para vocês, independente se você atira com arma, dispara com uma arma de fogo, se você dá uma facada, se você dá uma pedrada na pessoa e mata ela. Teve recentemente o caso de um conhecido meu colega de faculdade que até foi muito noticiado na mídia, que ele deu um soco no rapaz, era um cara que estava meio que atrapalhando ali, causando, como é que eu vou dizer... Ele tinha um estabelecimento comercial e esse rapaz ia lá para incomodar, para bagunçar. Ele foi lá, expulsou o cara, deu um soco no cara, o cara caiu, bateu a cabeça e morreu. O cara caiu, bateu a cabeça na calçada ali e morreu. Esse conhecido ele acabou sendo preso. E daí vocês pensem o trabalho que dá, porque o que ele a princípio estaria fazendo? Não tive acesso ao caso, não trabalhei no caso, não tive nenhum conhecimento. Estou falando só para vocês terem uma ideia do que pode acontecer. Na intenção de proteger ali o seu estabelecimento, expulsou. Ele não tinha intenção de matar aquele sujeito. Para mim, mesmo não tendo contato com o caso, para mim é óbvio isso, aparece na filmagem, que ele só deu um soco no cara, só que o cara bateu a cabeça e morreu. Daí a acusação já fez... já houve indiciamento, já houve acusação por homicídio qualificado. Porque mesmo... Só que aí é que está dentro outras questões criminais. Mas a intenção dele era expulsar o cara da loja, mas o cara acabou morrendo. Então o Ministério Público olhou para aquilo ali e falou, não, esse cara aqui tentou. Ele olhou para esse rapaz e disse, não, ele tentou, ele matou com a intenção de matar, ainda foi qualificado. E o Ministério Público está lá processando ele criminalmente, querendo que ele vá para júri popular para ser condenado. Entendeu? Então, isso aí já traz a importância, mais uma vez, de ter um advogado especialista. E nesse caso, não basta ser especialista na área criminal, tem que ser um advogado de júri. A gente aqui trabalho desde que eu botei o pezinho na advocacia criminal, sempre atuei no tribunal do júri e é muito diferente. O processo de júri ele é muito diferente dos outros tipos de processo, criminal. Então é importante você ter uma defesa qualificada para poder trabalhar nesse tipo de processo. Porque assim, gente, se você não tem defesa, diz, não, eu não devo nada, a justiça vai se realizar como... A justiça vai ser feita, não devo nada a ninguém, não tenho o que temer. Mas a justiça brasileira, gente, o delegado tranquilamente pode te indiciar, manda para o Ministério Público resolve. Promotor cheio de inquéritos, ele olha lá, vou acusar, porque às vezes nem é o promotor, o estagiário do promotor vai lá, faz a denúncia e vai indo para frente. Você não tem defesa, aquilo vai indo para frente, quando vê você está no júri,
Quando vê, num caso como desse colega que eu comentei, que foi proteger o estabelecimento lá de um cara que estava fazendo bagunça, quando vê, vem uma condenação de homicídio qualificado que a pena parte de 12 a 30 anos, você pode sair preso do dia do julgamento. Isso não é incomum. Recentemente a gente foi contratado por um cliente também que ele nem sabia o que estava acontecendo no processo, foi chamado, ele foi lá para ver o que estava acontecendo, foi no dia do julgamento dele, ele não tinha advogado, foi condenado a 30 anos, saiu preso do julgamento. Então, essa é a importância de ter um advogado criminal, e já houveram casos de clientes que, em legítima defesa, o delegado ele queria prender e a gente foi lá e conversou, demonstrou que era caso de legítima defesa, o delegado mudar de ideia e não fazer indiciamento por homicídio. Então, assim, gente, teriam muitas histórias aqui. Então, aqui eu quero que vocês comentem a opinião de vocês a respeito disso. Curtam, compartilhem com alguém que você acha que gostaria de ter essa informação. E é isso. Muito obrigado e até o próximo.